A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando o Ministério Infantil. Se você ainda não me conhece, sou o pastor Rogério, diretor do Instituto Barak e sou responsável pela área do ensino. Eu atuo há mais de 20 anos na área do Ministério Infantil e essa série de vídeo busca ajudar você a desenvolver-se mais e mais nesse ministério com crianças. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o passo a passo para a ministração do sermão infantil. Muitas pessoas que estão começando no Ministério Infantil recebem o primeiro convite ou às vezes já faz tempo, mas ainda tem dificuldade de como desenvolver o sermão. Então nós vamos dar um passo a passo, como normalmente eu faço há mais de 20 anos dentro das diversas denominações evangélicas que sou convidado para pregar, e isso vai te ajudar a desenvolver o teu sermão e te ajudar a dar confiança naquilo que você faz. Então isso é muito importante. Pastor, como é que eu faço então? Fui convidado pela primeira vez para pregar num congresso de criança, num culto infantil. Fui convidado para pregar numa igreja que não é a minha. Como é que eu faço? Primeiro passo, saudação e apresentação. Então, primeira coisa, tomou o microfone, você vai saudar a igreja local. Qual saudação que você deve usar? A saudação que a igreja local usa. Então, se a igreja local saúda na paz do Senhor, você vai saudar na paz do Senhor. Se a igreja local saúda com graça e paz, você vai saudar com graça e paz. Se a igreja local fala bom dia, boa tarde, boa noite, você vai falar bom dia, boa tarde, boa noite. Então isso é muito importante. Então, primeiro passo, tomei o microfone, vou saudar a igreja local. Segundo passo, faça uma breve apresentação. Diga quem é você, da onde você veio, se possível a igreja a qual você pertence, quanto tempo você atua no Ministério Infantil. Eu normalmente conto um breve testemunho sobre como eu cheguei no Ministério Infantil. Isso pode motivar outras pessoas a ter o desejo realmente de fazer a obra de Deus. Então você vai fazer uma breve apresentação, se apresentar para que a igreja saiba quem é você e por que você está ali. Então isso é importante. Então, saúde a igreja, faça uma breve apresentação. Terceiro passo, você vai fazer uma dinâmica de quebra-gelo. Normalmente digo que todo pai, toda mãe fala assim para a criança: não pegue nada de estranho, não ouça estranho. E muitas vezes quando você vai pregar pela primeira vez numa igreja ou num ministério, ninguém te conhece. Então as crianças mentalmente já estão fechadas para aquilo que você vai falar. Então a dinâmica de quebra-gelo ela é muito importante. Ela pode ser um louvor com interação, ela pode ter um momento de interação com as crianças, mas você vai fazer essa breve dinâmicas de quebra-gelo. Isso é importante porque ela vai quebrar aquela tensão de momento, ela vai te aproximar das crianças, você vai ver que o ambiente vai ficar mais descontraído para a tua ministração. Então, muitas vezes a gente que vai pregar para a criança, a gente é ansioso, quer falar rapidinho e terminar o mais rápido possível e ir embora, mas faz um quebra-gelo, faz uma dinâmica de quebra-gelo, você vai ver o quanto fica mais fácil ministrar para essas crianças quando elas estão mais descontraídas. Então, fiz a saudação, apresentei, fiz o quebra-gelo. Quarto passo que eu faço, memorização do versículo. Muitas igrejas não têm o hábito de memorizar versículos bíblicos, mas é muito importante fazer a memorização do versículo. Então você vai memorizar com as crianças os versículos bíblicos e isso vai ajudar a criança a realmente guardar um pedaço da palavra de Deus dentro do seu coração. Existem várias técnicas de memorização de versículo, então é bom você buscar conhecer, se aperfeiçoar nessas técnicas, e isso vai ajudar as crianças. Então, memorização do versículo. Outra coisa, fiz a memorização do versículo. E agora, pastor? É o momento da ministração da palavra. Lembrando sempre, tenha sempre em mente o tema, aquilo que você quer ensinar. Então a ministração ela deve estar baseada num tema, pode ser bíblico ou pode ser uma frase, mas eu preciso ter em mente o que eu quero ensinar para as crianças através dessa pregação. Então isso é muito importante. Eu vou começar a minha ministração. Cuidado no momento da ministração de não se perder no caminho. Por quê, pastor? Eu começo às vezes falando do amor de Deus, de repente eu estou no meio falando de perdão e termino falando sobre oferta.
Então eu perdi totalmente aquilo que eu quero ensinar. Então, se você começou falando do amor de Deus no meio da tua pregação, você deve estar continuando falando do amor de Deus e você deve concluir com as crianças a pregação falando do amor de Deus. A conclusão é muito importante, realmente fechamento do sermão. Depois que eu fiz a pregação, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a aplicação. Então, lembrando sempre, se eu conto uma história bíblica, no final deve ter uma aplicação. Crianças, essa história nos ensinou que eu devo amar o próximo. Então, a partir de agora, toda vez que você vê alguém com necessidade, você vai buscar ajudar, que isso é amor ao próximo. Então, é importante fazer a aplicação. A aplicação é aquilo que o sermão está ensinando e como eu posso colocar em prática no meu dia a dia. Então, primeiro, faça a saudação. Segundo, faça a apresentação. Terceiro, traga um quebra-gelo. Quarto, memorize o versículo. Quinto, prego aquilo que Deus colocou no meu coração. Sexto, faço uma aplicação daquilo que Deus colocou no meu coração. Se a igreja qual você está permitir, faça um apelo para as crianças que ainda não receberam Jesus. Isso é importante, fazer um apelo, um convite e orar por essas crianças. Se a igreja não tem esse costume, os pastores dizem, olha, não é nosso costume, você não faz, mas você faz conforme o costume da igreja. Por fim, você vai, se a igreja te der a liberdade, fazer uma oração de intercessão com as crianças. Isso é muito importante para que você consiga realmente desenvolver o teu sermão. Outra coisa importante é fazer um roteiro da pregação. Então, fazer esse passo a passo num papel, ter com você isso daí, porque isso vai te dar segurança. Colocar o tempo, se você tem 40 minutos para pregar, vai dizendo cada ponto quanto tempo você gasta. Por quê? Porque muitas pessoas que pregam para as crianças têm muita dificuldade nisso daí. Então isso é muito importante. Então, lembrando o nosso passo a passo para desenvolver o sermão infantil, primeiro, faço a saudação. Segundo, faço a minha breve apresentação. Terceiro, faço uma dinâmica de quebra-gelo. Quarto, memorizo o versículo. Quinto, faço o desenvolvimento do sermão, prego aquilo que Deus colocou no meu coração. Sexto, faço uma aplicação, mostro para a criança como ele pode aplicar aquilo que foi ensinado no dia a dia. Sétimo, se a igreja tiver por costume, te der liberdade, faça um apelo e convide as crianças que não são crentes a aceitar Jesus. Oitavo, se você terminou e a igreja permitir, ore pelas crianças individualmente. E por fim, agradeça a oportunidade, agradeça aqueles que te convidaram e tudo isso vai ser importante. Gostou dessa dica? Nós do Centro de Treinamento Barak temos um curso completo de especialização na arte de pregar para criança. O nosso curso tem 8 módulos a qual você vai aprender desenvolver um sermão infantil, os diferentes tipos de sermão infantil, como cativar a atenção da criança no momento da pregação, ética pastoral no momento do sermão, como se portar em igrejas diferentes, como interpretar o texto bíblico, como desenvolver o tema da pregação. Então, tudo isso vai ser importante para você. Se você quiser saber mais, o WhatsApp 19 98 235 2607. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o teu comentário, o quanto esse vídeo te ajudou e nós queremos te abençoar a tua vida com outros vídeos. Agora, na sequência, está aparecendo aqui o próximo vídeo, assista e seja edificado com isso. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Amém.